Mokuyuma, Tumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Uma boa noite de domingo para vocês. Este domingo foi chuvoso na cidade de Itanhaém. Um domingo chuvoso, frio, mas feliz, porque ontem nós entregamos as nossas cestas básicas. E antes de dizer qualquer coisa, gostaria de agradecer profundamente a todos os meus filhos e filhas de santo, aos internautas que ajudaram nós chegarmos onde nós chegamos este mês, quase 4 toneladas de alimentos distribuídos. A alegria é imensa toda vez que nós conseguimos realizar isso no final do mês. São 30 dias de luta para angariarmos estes alimentos. E é interessante que, ao mesmo tempo que é um motivo de muita alegria, não é. Porque se alguém precisa, como eu disse na live de domingo, é porque perdeu a dignidade de adquirir seu próprio alimento. E isto não é interessante para a nossa sociedade. Isto provoca dor, sofrimento, angústia, tudo que nós não precisamos. Mas, realizado com felicidade aquilo que nós tínhamos como meta, mas desta vez, além das 115 famílias que nós atendemos, e quando colocamos 115 famílias, eu gostaria de dizer para vocês que foi uma escolha da instituição para que fosse uma cesta básica capaz de levar as pessoas a passarem o mês, incluindo produtos de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, álcool gel, cândida, produto para lavar roupa, sabão em pó, porque este vírus, ele demanda muita higiene. E é necessário que as pessoas tenham condição mínima de realizar esta higiene. Além das máscaras que são produzidas por nós e algumas doadas de fora, que são também entregues junto à cesta básica. Assim estamos prevenindo, ou pelo menos promovendo a prevenção da saúde do corpo, porque vai estar rígido com o alimento, e a saúde da prevenção por meio da higiene. Finalizado isto, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma reflexão hoje sobre a questão da ancestralidade. Vou chegar até o final da live explicando um pouco sobre isto. Nossa sociedade, a sociedade moderna, ela perdeu um pouco essa ligação com a ancestralidade. Nós não valorizamos mais isto. A gente vive mais do que é o futuro do que aquilo que nos constitui como pessoa. E a ancestralidade também ela ficou muito ligada aos traços consanguíneos. Ela perdeu aquela ancestralidade relativa aos valores mais ligados às tradições culturais, religiosas, principalmente dentro daquilo que é afro-brasileiro. Houve um processo de desidentificação com essa ancestralidade. Quando a ancestralidade ela é valorizada de um outro ponto de vista mais eurocêntrico. Por exemplo, se eu perguntar para você, internauta, que está me ouvindo, aqui dentro da questão avoenga, ou seja, dos seus antepassados recentes, não estou nem falando daquela memória que fica de milhares de anos, de antepassados recentes. Se eu perguntar para uma pessoa branca qual é a sua ascendência, ou seja, seus avós, bisavós, ela vai me dizer. Eu, por exemplo, eu vou dizer para vocês, nossa, eu tive avós que eram portugueses, avós que eram italianos, avós e avós, eu sei dizer. Mas muitos africanos, por exemplo, ou descendentes de africanos no Brasil, agora, mais especificamente, vai ter dificuldade de localizar a sua ancestralidade. Quando fala, eu vim lá da África. Mas a África é um lugar até mítico. Mas quando perguntado a ele qual a sua ascendência,
essa pessoa vai ter dificuldade de localizar. Uma pela questão histórica do tráfico negreiro, que fez uma desidentificação, uma coisificação dessa ancestralidade e tornou ela um pouco mais genérica para não perder na sua totalidade. Aqui no Brasil, ficar nos africanos e algumas etnias mais valorizadas, construídas pelo tráfico negreiro. E quando eu falo Jeje, Nagô, Angola, eu estou falando de inúmeras etnias que o tráfico negreiro colocou com este nome, porque era a forma dele demarcar como eram estes negros quando entravam no navio. Era o porto onde ele embarcava muitas vezes. Então podia vir, por exemplo, da cultura banta, vinha de Moçambique, mas embarcava no porto ali de Luanda, era Angola. Podia vir de Bakongo, ali Angola. Então a gente tem que ter essa ideia, né, de que nossa ancestralidade, ela ficou, quando se trata dos afro-brasileiros, ela ficou perdida. Foi uma construção que a gente hoje tirou este direito. Mas nossa ancestralidade mais próxima, a gente tem memória. Quem foi meu avô, quem foi minha avó, meu bisavô, minha bisavó, principalmente no santo. Porque isso constitui a minha ancestralidade. Eu sei da casa onde eu vim, quem era meu pai, quem era minha mãe, quem foi meu avô, minha avó, minha tia, meu tio de santo. Isso então constitui a nossa ancestralidade. Isso a gente fala com muito orgulho, porque é a nossa família expandida, não é minha família consanguínea. É a família que eu adquiro pelos laços e lastros do santo. Agora, quando alguém da minha família de santo falece, ele passa a ser um ancestral da minha casa. E nós lembramos de ancestrais que fizeram muito por sua tradição e por sua casa. Quando você senta numa roda de santo, você começa a lembrar do fulano, do beltrano, olha aquele babá, aquela iá, aquele pai de santo, aquela mãe de santo, mameto, tateto. A gente vai lembrar aquela equedi, aquele ogã, trouxeram para a nossa casa algo que a estruturou. Então estas são ancestralidades avoengas que são lembradas, são descritas pelo povo de santo. Bom, a gente os diviniza. Nós temos um processo de divinização mesmo desses ancestrais ilustres. Pais e mães de santos falecidos são ancestrais ilustres nas suas casas, como também os outros cargos citados por mim anteriormente. Eu ia até falar aqui sobre a vertente una do sagrado, mas eu quero dar um salto. A nossa ancestralidade, ela é muito importante, é necessária que isso tenha existência. Isso dá para a sua casa de santo uma estrutura e reforça o poder espiritual da sua casa. Então nós temos uma ancestralidade avoenga, que são os pais, mães de santo, equedis, ogãs, ou outros iniciados de forma geral, que constituem aquela casa falecidos. E nós temos uma ancestralidade milenar, que são aqueles que constituem o que é divino para nós neste momento. Essa ancestralidade milenar, ou a se perder na noite do tempo, vai daí as nossas divindades, o que são os orixás, os inquices, os voduns, mas também para as religiões que não têm um culto direto a essas potestades divinas, tem os ancestrais ilustres antigos, como os caboclos, como os pretos velhos, como os baianos, boiadeiros, que são mais recentes, mas são ancestrais da terra. E o povo, e aí a cultura banta tem uma grande importância. Porque quando eles vieram da África para cá, eles não, na cultura deles,
o inquice não atravessava o oceano, porque ele é da terra, ele é um ancestral da terra. Então, quando eles chegaram aqui escravizados, eles precisam ter um ancestral da terra. E o ancestral da terra que passou a ser cultuado foi o caboclo. E ele tornou-se um grande ancestral das religiões afro-brasileiras. E esse grande ancestral, ele é cultuado em várias religiões afro-brasileiras. Ele começou com candomblé de caboclo, hoje está na Umbanda, aí tem até casa de Jurema que cultua, enfim. Os caboclos se tornaram ancestrais ilustres, assim como os pretos velhos, das casas, dos terreiros, né, que estão cultuando essa grande contribuição, né, que eles deram ao nosso povo em geral. Mas para o povo de santo, quando fala caboclo, ela tem outra conotação, muito diferente de quando é falado caboclo nas etnias, na linguagem comum, né, no vernáculo. Se eu saio na rua e falo, ô caboclo, não é a mesma coisa de eu falar, ô caboclo dentro do terreiro. São realidades diferentes. Mas estes caboclos têm uma forte influência indígena. Nós tivemos uma herança forte indígena na Constituição. Então é a cultura que foi a cultura banta com a cultura indígena, mas também o tupi. E eu queria então aí entrar com o cacique Ubiratã, com quem eu tive contato esta semana, neste dia da solidariedade, da campanha da solidariedade. Para minha alegria, desta vez eu consegui entrar em contato com dois caciques, o cacique Sérgio e o cacique Ubiratã, que estiveram na nossa casa de santo e foram incorporados este mês nesse processo das cestas básicas. Mas, para minha alegria, o cacique Ubiratã pediu para entrar na nossa casa de santo, o que para mim foi um prazer, porque por conta do coronavírus a gente faz tipo um drive-thru das cestas básicas, para que ninguém corra risco, que além da máscara, além de todo cuidado, a gente procura fazer isso. Mas ele pediu para entrar e eu aqueci com muita alegria. E o levei ao local mais sagrado, né, que a gente tem coletivo, que é o barracão. A gente tem os lugares sagrados que não são de entradas coletivas, mas o barracão é. E ganhei um presente do cacique, que é de etnia tupi. Ele é da aldeia Bananal, né? E fala, a língua dele é tupi-guarani. Ele fez pra gente um cântico sagrado, que foi, no momento que ele cantava, eu estava pensando que feliz que eu sou de poder conhecer uma manifestação indígena, da religiosidade indígena, e ver acontecer na minha frente. Isso foi maravilhoso e eu quero agradecer ele publicamente. Por quê? Se a gente não conhece o que faz a outra pessoa, o que faz o outro povo, o que crê a outra pessoa, o outro povo, provavelmente eu não vou respeitar, porque eu não sei o que é. Mas quando eu conheço, eu vejo aquela manifestação, é muito mais fácil de eu respeitar. E para nós, das religiões afro-brasileiras, é coerente respeitar, porque nós cultuamos o caboclo, que vem deles. Então, ter ali ele fazendo um cântico sagrado, evocando a sua ancestralidade, evocando essa ancestralidade indígena, para mim foi um momento de muita alegria. E eu ensino aos meus filhos e filhas de santo que o respeito e conhecer para ter respeito é fundamental. O meu pai de santo sempre dizia: o que sabe de Londres quem só vive em Londres, replicando um filósofo. Quem sabe do candomblé quem só vive aquele candomblé, né? A gente precisa conhecer outras coisas, a gente precisa viver outras coisas e ter coerência.
Porque no nosso candomblé, muitas vezes, a gente bate para caboclo. No candomblé de caboclo se bate para caboclo, nas umbandas se bate para caboclo. E é isto que eu queria dizer a vocês hoje. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas. E eu fiz um amigo. E espero que essa amizade seja duradoura e longínqua. E ele me fez pensar muito na ancestralidade, nas nossas heranças ancestrais e de como muitas vezes eu olho para o passado, divinizando o passado, mas estou apedrejando os seus descendentes. Pensando nas minhas coerências e nas minhas incoerências, porque dentro da minha coerência eu não posso fazer isso. Se eu sou do povo de santo, se eu tenho respeito por essa ancestralidade, eu tenho que respeitar todos os descendentes, sejam negros, negras, índios ou índias, de todas as etnias. Então, meu agradecimento e encerrando nossa coisa, podem ir as perguntas. Hoje eu vou abrir, não estou naquela coisa rápida da quarta-feira. Enquanto vocês fazem as suas questões, antes de fazer o meu sorteio, eu quero mostrar a vocês. Chegou a obra. O que reza a minha tradição está em mãos. A primeira obra de Umbanda esotérica, Umbanda esotérica ou iniciática, escrita no século XXI, por uma mulher, por uma mestra raiz, por aquela que foi deixada por Pai Rivas como sucessora da sua casa de santo. É com orgulho que eu entrego isso para vocês, mas com mais orgulho que eu entrego para a minha ancestralidade. Muito mais. E eu gostaria de trazer aqui uma coisa que eu amo ervas. Vocês sabem disso. E eu fiz questão de fazer um herbário colorido. E fotografar. Essas ervas são da minha casa de santo, viu? Por isso que elas não estão assim muito grandes, porque elas são ervas reais. São ervas que estão ali dentro da casa de santo para ser usada de remédio. Então tem um herbário colorido, vocês vão poder ver, de todos os orixás, e no final há o descritivo dessas plantas com as vibrações de cada uma delas, para cada orixá, para cada caboclo que ela está relacionada. Também tem algumas orações e pembas para as pessoas que queiram fazer os seus pedidos, as suas oferendas. Tem como se faz, tem como se reza. Aqui também tem uma foto maravilhosa, que é da Umbanda Esotérica Iniciática. Esse é o terreiro da gente aqui. Não é o barracão, é o terreiro de Umbanda. Então vocês vão encontrar nessa obra muitas coisas ricas, mas existe uma preciosidade aqui, que é a contribuição Congo-Angola na lei de Pemba. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim para mim: impossível, isso não existe, isso é um erro, isso não sei o quê. Leia. Leia antes de me criticar. Observe. Olhe. Jamais iria contra a minha tradição. Jamais iria contra a minha ancestralidade, porque isto seria suicídio espiritual. Quem vai contra a sua própria ancestralidade se suicida em vida. Mas vamos às perguntas? Temos primeiro aqui do José Rojas, do Chile. Bênção, minha mãe. Bênção, meu filho. As ancestralidades seriam diferentes para cada pessoa? E, sendo assim, ancestralidades ruins seriam pessoas que na atualidade fazem coisas ruins para as sociedades e para a terra? Seriam como o contrário aos ancestrais ilustres? Se eu não me engano, você já me fez essa pergunta de uma outra forma outro dia. Eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Existem pessoas boas e pessoas ruins.
Agora, o nosso desafio está em nos conectarmos com aquilo que é bom, aquilo que é saudável da ancestralidade. Neste livro, que é uma das questões que o meu pai de santo, pai Rivas, discutia, é a doutrina do tríplice caminho. E ele tira das questões regionais e leva, ou melhor, ele universaliza e faz com que a tríade, que a gente conhece como caboclo, preto velho e criança, se transforme em fortaleza, humildade e sabedoria, ou pureza e sabedoria. E isto, ele fala, olha, caboclo, preto velho e criança eu posso não encontrar em todos os lugares do mundo, mas pessoas sábias, pessoas puras e pessoas humildes eu encontro. Então eu posso ter essa doutrina do tríplice caminho adaptada às várias regiões do mundo. Eu posso ter um guerreiro, por exemplo, um caboclo guerreiro, como ele sempre usava esse exemplo, no Japão, e esse é um samurai. Isso não significa que perdeu o poder espiritual, ele simplesmente está adequado à linguagem daquelas pessoas. E a gente precisa ter ciência que nós não somos donos e proprietários dessa realidade. Ela pertence ao universo, ao mundo. E nós temos uma linguagem própria quando falamos deste lugar que é Umbanda esotérica ou iniciática. E então, eu já cansei de responder essa pergunta. É que o pessoal tá... Não foi uma boa hora para mostrar o livro, que agora mudou o foco, tá todo mundo falando do livro. Ai, Celso. Só ansioso para receber. E também elogiando. Ótimo, vocês vão receber. Hoje eu já assinei uma pilha de livros, uma pilha. Consegui fazer 60 dedicatórias. Parei um pouco porque dói muito a mão. Mas eu vou continuar e vocês vão começar a receber esses livros rapidamente. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Eu falei, o livro roubou a atenção. E eu estou aqui pensando, porque eu gosto dessas minhas lives, para tratar de assuntos mais gerais. Eu gosto muito dessa live, porque eu gosto de falar de aspectos que são adaptáveis a qualquer religião. E daquilo que é universal, né? Que é próprio, inerente ao espírito, não importa de que religião ele seja. Mas eu vou estar falando no YouTube sobre Umbanda esotérica ou iniciática. Eu vou ter um dia que eu vou discutir isso com as pessoas que tiverem interesse. Então, isso ainda não está marcada a data exata, mas provavelmente será após o lançamento, a conversa que a gente vai ter no Zoom com as pessoas que adquiriram a obra. E eu vou estar lá conversando, debatendo algumas questões da Umbanda esotérica ou iniciática que eu não abri mão não, viu? Toco ela muito bem. Eu toco muito bem essa Umbanda, como toco bem o Candomblé e como toco bem a Quimbanda. São linguagens. E nestas linguagens, eu conheço o que eu tenho que fazer em cada uma delas. Eu não faço mistura. Por isso que tem que ter momentos distintos para conversarmos sobre isso. Como não tem perguntas, eu gostaria de fazer o sorteio. Esqueci o livro. Eu esqueci o livro. Pode ser um desse hoje? Pode. Eu vou sortear um desse, hein? Já que a gente esqueceu de pegar o livro, porque é proibido, a Arqué não deixa a gente sortear livros que são lançados, mas hoje eu vou sortear. Vou dar aqui para Adriana Lopes. Adriana Lopes, vamos ver se ela tá assistindo, porque ela já tem, né? Ela já ganhou, já comprou. Ela comprou? Comprou. Vamos ver se... Mas está aqui. Se ela... Ela foi a sorteada do dia, aí se ela abdicar, nós faremos sorteio outro dia. E assim encerramos a nossa conversa de hoje. Cacique Ubiratã, muito obrigada pela experiência muito gratificante, pela troca. É muito bom a gente trocar experiências. E às vezes não precisam ser grandes momentos.
Pequenos contatos podem nos proporcionar experiências muito profundas. A Adriana disse que já comprou, será que ela pode doar novamente? Ela falou que já comprei. Mas ela vai doar ou não? Ela não falou isso ainda. Mas... Bom, então fique em aberto. Na quarta-feira, se a Adriana ela doar, aí nós voltamos ao sorteio com esta obra. Agradeço aos internautas pela atenção e desejo a vocês uma excelente semana, repleta de tranquilidade, de lucidez. Procurem se proteger. A Covid está viva, presente, violenta. Não percamos isto de vista. Precisamos ter todos os cuidados possíveis e imagináveis para que não nos prejudiquemos e nem prejudiquemos as outras pessoas. A Adriana já disse que doou o livro já. Então vamos lá. Ó, vou de novo. Eu gostei da caixinha porque vocês veem que não há manipulação. Ixi, saíram 2 nomes aqui. Esse aqui é que ficou Cricor Pai. Ah, esse não comprou, hein? Eu vejo que tem o Cricor Filho, né? E então já ganhou também livros. Nossa, esses têm sorte, né? Tem sorte. Deve ser nascer com a sorte pega. Tem uma Anair Santos perguntou como é que ela compra o livro. Ah, esqueci de falar. É pela editora Arqué. Você vai entrar no site da editora Arqué, que vai ficar no descritivo hoje da live. Você vai clicar lá, entra e verifica junto à Arqué como é que você faz para adquirir. Lembrando que as pessoas que nos doam cestas básicas, elas entram nesta caixinha aqui, ó. Esta caixinha sai das pessoas que nos doaram. Nós fazemos uma troca. Vocês nos ajudam e nós sorteamos livros para que vocês tenham também um agradecimento da instituição. E está aberto. Quem desejar doar, entre em PVT no nosso Facebook, que nós informaremos o modo de realizar a doação. Agora, definitivamente, Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.